Quero viajar para fora do Brasil, mas não sei nem por onde começar. Se isso é um problema para você, no vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas que vão desmistificar essa questão de viajar para o exterior. E você vai ver que isso não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive pode ser mais fácil do que você imagina. E se liga porque a dica final vai ser uma das mais interessantes. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Ana Oliveira e aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos a respeito de milhas aéreas, outras formas de renda extra e muito conteúdo sobre viagem. Então, para não enrolar muito, vamos direto ao assunto. 7 passos para organizar uma viagem internacional. O primeiro passo, após você saber para onde você quer ir, você já definiu o seu destino, então você tem que saber de que forma você pode chegar até esse lugar. E para te ajudar a organizar de que forma você vai chegar no seu destino, eu vou dar agora 2 dicas que são 2 sites maravilhosos que te ajudam a organizar a melhor forma de você fazer o trajeto. E o primeiro site é o Flight Connections. Esse site ele é muito interessante porque ele mostra todos os aeroportos do mundo. Então ele vai te mostrar no mapa todos os aeroportos e vai identificar aqueles que são os maiores, de maior porte, médio porte e os pequenos. Com isso ele vai identificar ainda quais são as saídas que cada aeroporto tem, as suas principais rotas. Enfim, você vai conseguir traçar a melhor rota para você chegar da sua cidade até o seu destino final. E o segundo site, que é muito interessante também para você conseguir organizar a sua viagem, é o Roam to Rome. Nesse site você vai colocar a cidade de origem, que provavelmente é a cidade que você mora, caso não esteja em outro lugar. Então você vai colocar a cidade de origem até a cidade final, destino, que pode ser a capital do país ou pode ser uma outra cidade que você decidiu conhecer. E o Roam to Rome, ele vai traçar qual a melhor rota que você pode fazer, se você vai precisar fazer algum trecho que não seja de avião, se vai precisar pegar ferry boat, se alguma parte da viagem você vai precisar ir de carro, enfim. Esse site ele é excelente porque ele te mostra as várias formas que você pode chegar no seu destino final, e inclusive faz uma média de custos. Por exemplo, se você for num trecho da viagem de carro ou de barco, o Roam to Rome informa se vai ser mais barato ou mais caro. Além disso, ele faz um apanhado também mostrando dicas da cidade, fala um pouco de hospedagem, mas o principal, o que eu considero mais importante desse site, ele vai te ajudar a traçar o teu local de origem até a cidade destino, de forma que seja mais prática, mais objetiva e também mais barata. E o passo 2, também super importante, você já definiu o lugar para onde você quer ir, então agora você precisa descobrir o idioma falado, a moeda utilizada, outra coisa muito importante também, se esse período é considerado baixa, média ou alta temporada, até porque isso vai influenciar diretamente nos preços, desde passagem aérea até custos com alimentação, com hospedagem e passeios, outras coisas que você vai fazer lá no seu destino final. Outro motivo importante também que você precisa saber se aquela época que você está viajando é realmente uma boa época, é porque pode acontecer intercorrências da natureza. Por exemplo, algumas partes da Ásia, dependendo da época que a pessoa vai viajar, tem as chamadas monções, que são chuvas torrenciais. Então, se você escolher a época, digamos, a época errada para viajar, a época que está acontecendo as monções, provavelmente vai acabar com a viagem, porque você não vai aproveitar nada, só vai ter muita chuva. Passo 3 é verificar o que é exigido para entrar nesse país. Hoje em dia, para brasileiros, nós conseguimos entrar na maioria dos países sem a exigência de visto, mas ainda existem alguns países que exigem visto de brasileiro, por exemplo, Estados Unidos, Canadá e muitos outros países. Só que além de visto, tem alguns países que fazem outras exigências. Por exemplo, na Tailândia e nas Ilhas Maldivas, nós temos que apresentar o certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Se a gente chegar lá e não estiver portando esse certificado, com certeza não iremos entrar no país. Vale ressaltar também que no tempo atual que estamos vivendo aí de pandemia, pode ser exigido PCR, pode ser exigido também vacina, a grande maioria dos países agora está exigindo a comprovação da vacina, então são mais alguns documentos aí importantes que você precisa verificar se você tem, se o país exige, se você vai conseguir entrar nesse país se não tiver o documento. Ainda nesse assunto de documentos exigidos, por exemplo, se você pretende alugar um carro para dirigir no país, você tem que observar se basta a sua CNH, a maioria dos países basta a CNH, mas tem alguns países que exigem, por exemplo, a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Por exemplo, o Chile exige a PID e Dubai. Então, se você chegar em Dubai e tiver com a intenção de alugar um carro para facilitar a locomoção, se não tiver PID, você não vai conseguir alugar um carro. Aproveitando essa deixa, vamos então agora para o passo 4, que é justamente você verificar naquele país que você está indo, naquela cidade, qual é a melhor forma de locomoção. Por exemplo, eu estive agora recentemente em Dubai
e fazendo pesquisas a respeito de como me locomover em Dubai, verifiquei várias dicas de viajantes sugerindo que se alugasse carro, porque Dubai é uma cidade muito grande, Uber é super caro, táxi é um pouco mais barato do que Uber, mas ainda assim, segundo essas pessoas, se alugasse carro se tornaria mais vantajoso. E de fato, quando eu cheguei em Dubai, eu verifiquei que o trajeto do aeroporto até o hotel se tornou muito mais barato uma diária de carro do que pagar o valor de um táxi. Além disso, por ser um lugar muito grande, onde os pontos turísticos são muito afastados um do outro, eu gastaria muito mais pagando Uber ou táxi do que uma diária normal de um carro alugado. Por outro lado, há lugares que definitivamente não vale a pena alugar carro. Por exemplo, aluguei carro lá em Roma, quando eu estive lá há 2 anos, e eu vi que realmente não vale a pena, até porque toda a parte histórica, a parte central ali de Roma, ela é abrangida pelos metrôs e o trânsito de Roma é muito caótico. Então vale a pena você verificar se aquele lugar para onde você está viajando é melhor você alugar carro, andar de táxi, de Uber ou de metrô. E agora o passo 5, que está diretamente ligado ao passo 2, eu já dei uma introdução ali mais ou menos no passo 2, onde eu falei que você tem que verificar a melhor época que você está viajando, só que agora o passo 5 está diretamente relacionado à roupa. E isso é muito importante porque isso vai influenciar na quantidade de coisas que você vai levar, na quantidade de roupas que você vai estar levando para sua viagem. Por exemplo, se você vai para um lugar que as 4 estações são muito bem definidas, pode ser que você, por um descuido, você esteja indo num período que não vai estar tão quente e você acaba levando roupa em excesso, roupa para frio, que costuma ser bem mais pesado do que as roupas adequadas para a estação de verão, por exemplo, né? Então você poderia ter colocado na sua mala roupas mais leves, né? Mais adequadas para essa época que você está indo, e ao invés disso você leva moletom, jaqueta, roupas mais pesadas que você vai acabar não utilizando e vai ocupar espaço na sua mala. E agora o passo 6, que é um dos mais importantes quando nós estamos organizando a nossa viagem, até porque é nessa hora que a maioria das pessoas se preocupam, né? Achando que aquele destino, que é o lugar dos seus sonhos, pode ser uma coisa inalcançável, né? Por questão de valores, pode ser algo muito caro, e muitas das vezes a gente se surpreende, pode ser bem mais barato do que a gente imagina. Então tem diversos sites que a gente utiliza para verificar preço de passagem, né? Tem o Skyscanner, tem o Google Flights, que é um dos que eu mais utilizo para verificar, para ter uma noção assim, de valor, se vai estar mais caro, mais barato, e a época também que vai estar esses preços. E a dica que eu dou agora é utilize esses 2 sites, Skyscanner, Google Flights, e hoje em dia tem surgido aí também muitas agências que trabalham diretamente com milhas aéreas e conseguem fazer até uns valores muito mais em conta do que o próprio site da companhia aérea ou outras agências de viagem. Então eu já aproveito aqui para deixar o link na descrição de uma agência super de confiança que trabalha diretamente com milhas aéreas, tá? Então você pode verificar tanto no Skyscanner, no Google Flights, e vale a pena dar uma checada aí também junto à agência para ver se de repente não faz um preço um pouco melhor, se não cobra o preço lá do Skyscanner. Isso é bem possível de acontecer também, tá? E agora o passo 7, que é um dos mais importantes e é também uma das maiores preocupações de quem costuma viajar, principalmente para um lugar tão distante, né, para o exterior, você está indo aí para uma cidade totalmente desconhecida, e saber onde se hospedar é extremamente importante. O ideal é você pegar ali uma hospedagem que fique próximo dos principais pontos turísticos que você vai ficar, né? Principalmente por questão de economia, para não ficar ali gastando muito com transporte. E a dica que eu deixo agora é um site que eu utilizo bastante, ele é maravilhoso para ajudar a organizar a questão da hospedagem numa viagem. E o site é o Quanto Custa Viajar. E esse site ele é tão bom que ele te mostra naquela cidade que você quer ficar, ele classifica os bairros, digamos assim, os locais onde você vai se hospedar entre o mais caro, o médio, o mais barato, aquele que fica mais próximo dos pontos turísticos, aquele bairro que fica mais distante, mas que tem um custo-benefício melhor, mais barato. Então ele é bem dinâmico nesse sentido, é muito completinho, você coloca lá, pode até testar, já acessa aí o site, coloca aí uma cidade que você tenha curiosidade e tem um menu específico lá onde ele mostra onde viajar. Já clica lá e vê o quanto ele é prático, mostrando ali os melhores bairros, questão de valores, onde tem os melhores hotéis, onde tem as melhores baladas. Tudo isso o site vai abordar. Vamos agora para a dica final que eu prometi lá no começo do vídeo, tá? É uma dica muito interessante, eu considero super interessante. Tem algumas pessoas que já conhecem isso, então parabéns para você que já conhece, mas tem muita gente ainda que não sabe. E a dica é a camiseta ou camisa do viajante. Essa camisa, ela foi desenvolvida por uma pessoa há tempos atrás, justamente preocupada com aquelas pessoas que não falam nem inglês, nem espanhol, ou francês, ou qualquer outro idioma, conforme o país específico que você esteja viajando. Então, para a pessoa não ter a dificuldade
dificuldade, não ter aquela barreira do idioma, de não conseguir se comunicar com os nativos ali naquele país, ou então com outros viajantes, né? Porque a gente sabe que as duas principais línguas para quem viaja pelo mundo é o inglês e o espanhol. Então, se você não fala nem inglês, nem espanhol e nem a língua nativa do país, caso não seja nenhuma dessas duas, então essa camisa, ela tem aproximadamente 40 símbolos, 40 desenhos, tá, na frente dela, e esses desenhos ou símbolos, eles se referem às diversas situações práticas do dia a dia que você pode precisar ali no meio da sua viagem. Então, por exemplo, se você vai num restaurante, mas você tá ali, você não quer jantar, você só foi ali para comprar uma água, aí você vai procurar na camiseta o símbolozinho da água. Ou então, se você tá na rua e você precisa saber em qual ponto é digamos, a parada de ônibus, você precisa pegar o transporte coletivo, você vai identificar na sua camisa o símbolo de um ônibus ou um símbolo de um táxi e perguntar ali para a pessoa onde é que fica aquele local. Então, a camisa do viajante, ela facilita bastante quando você vai para o exterior e não domina nem o inglês, nem o espanhol, ou uma outra língua, digamos o francês, digamos o japonês, o árabe, e realmente facilita bastante. Para quem não for comprar camisa, se tiver dificuldade de encontrar a camiseta do viajante, acho super válido também pegar ali, baixar o desenho, né, fazer o download da imagem com os desenhos e levar impresso. Então até facilita, né, se você manter aí guardado na bolsa, se precisar, só faz puxar o papel e mostra ali para a pessoa, identifica qual é a situação em específico que você vai estar precisando. Então esses foram os 7 passos que ajudam a organizar uma viagem internacional. Quando você for aí pela primeira vez pro exterior, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente consegue desenrolar direitinho e espero que esses 7 passos ajudem bastante você a organizar a sua próxima viagem internacional. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, então eu já te peço para você deixar aquele like, tá? Porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdos de qualidade. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder. E se tiver sugestão de outros vídeos, outros assuntos que eu possa abordar aqui no canal, pode deixar aí nos comentários também, tá? Um abraço e até o próximo!